Que o Senhor Jesus esteja sobre a sua vida no dia de hoje e que Ele venha conduzir os seus passos, administrar a sua vida, o seu lar e a sua família. Que o Senhor Jesus venha sobre você nesta manhã gloriosa, derramando a unção, poder e autoridade dele sobre a sua vida. Eu vou falar hoje na palavra de Deus para nós aprendermos um pouco mais, porque o próprio Jesus mandou nós examinarmos as Escrituras e olhar para ela, e fazer o que ele nos ensinou. Eu vou falar hoje sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus sempre se cumprem. Deus não mente, pessoal. Mas tem muita gente que fica cobrando de Deus as promessas que ele já fez. As igrejas hoje, os templos de hoje, mandam você cobrar uma coisa que Deus já fez. Por exemplo, muitos mandam você cobrar a promessa de Abraão. A promessa de Abraão Deus já cumpriu. Nós somos prova da promessa de Abraão. Que Deus disse que dele faria uma grande nação. E olha nós hoje, o mundo todo é israelita pela fé pela fé de Abraão. Então essa promessa já se cumpriu. Essa promessa já se cumpriu. E junto com essas promessas, as promessas que Deus prometeu a Abraão. Que ele seria fértil, que ele seria produtivo, que se ele andasse com ele, Deus o abençoaria, Deus ia dar. Essa promessa já está em nossa vida. Nós não temos direito de cobrar ela, como muitas igrejas dizem que nós temos de cobrar a promessa de Abraão. Vem a promessa da libertação do povo do Egito. Vem a promessa da libertação do povo do Egito. Deus ia usar um daqueles escolhidos para libertar o seu povo. Também já foi cumprida essa promessa. Essa promessa se cumpriu na vida de Moisés, que foi um líder que tirou o povo de Deus da escravidão de Faraó. E junto com essa promessa, a outra promessa de Deus também, que ia colocar numa terra que manda leite e mel. E já se cumpriu. Essas promessas se cumpriram. Hoje as pessoas andam atrás dessas promessas. Tem promessa que Deus não fez e as pessoas ficam cobrando dele e é ensinado a cobrar. Por exemplo, eu fiz uma dívida. Estou devendo o banco. Aí o pastor sobe em cima do altar e diz que Deus vai zerar essa minha dívida no banco. Deus nunca prometeu isso, não. Eu li na Bíblia todinho, Deus nunca prometeu que eu podia me endividar, que ele ia pagar minhas contas, não. Promessas enganosas tem muito em cima do altar. Promessas enganosas tem muito. Dê todo o seu dinheiro, dê todos os seus bens, que Deus vai te fazer rico. Ele nunca prometeu isso, não. Se você for ler na Bíblia, ele nunca fez essa promessa. Outras promessas que são feitas nos altares dos dias de hoje. Faça uma oferta pela sua cura. Para a sua cura. Você só recebe a cura se fizer um sacrifício para Deus. É outra promessa que Deus não fez. Aliás, ele disse o contrário. Que se nós obedecermos a ele, se nós vivêssemos na obediência de sua palavra,
se nós aprendesse a renunciar o nosso eu, nossas vontades, nossos desejos, se nós aprendemos a renunciar os nossos próprios interesses, ele seria colocado sobre ele todas as nossas dores, para seguir a ele. Essa promessa ele fez, está na Bíblia, mas ele não prometeu que venderia a cura. Ele não prometeu que venderia o Espírito Santo, como muitas pessoas estão vendendo. Várias promessas que estão sendo ditas em cima do altar e dizendo que é Deus, Deus não prometeu. E Deus só cumpre, pessoal. Deus só cumpre com as suas promessas. Ele não cumpre com promessa de homens. E muitas pessoas estão vivendo enganado. Vivendo enganado. Olha só o que diz a palavra de Deus. Em Números, ele diz o seguinte, Números 23, 19. Deus diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? As promessas dele se cumprem em nossa vida. Basta nós fazer o que ele manda fazer. Agora, eu como homem, em cima do altar, dizer que Deus está prometendo uma coisa que ele não prometeu, e você vai e faz e vai cobrar ele, ele diz, não, vai cobrar o seu pastor, homem. Eu não fiz essa promessa. Essa promessa está escrita no livro da vida, na Bíblia Sagrada. Está escrito lá que eu prometi isso para você, que eu prometi pagar suas contas, que você se endividou, que eu prometi todo mês você se endividar e seu cartão de crédito ser zerado pelo meu poder. Hein? Mas as pessoas às vezes estão passando dificuldade, Deus ajuda. Ajuda. Porque ele ajudou aquela mulher, mandou o profeta ir lá na casa dela. E ela só tinha o quê? Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na botija. Mas por que Deus abençoou aquilo lá? Porque Deus tinha prometido ao profeta, vai até essa cidade, vai até a casa dessa mulher e faz isso. Se ela te obedecer, durante esses anos de crise, ela não vai passar dificuldade. O profeta chegou diante dela e disse, faz primeiro para mim. Assim diz o Senhor. Faz primeiro para mim. Ela disse, eu vou fazer. Vou comer, você vai comer e eu e meu filho vamos morrer. Mas por ela ter obedecido a voz do profeta que veio direcionada por Deus sobre essa promessa na vida dela, preste atenção, essa promessa foi dirigida para a vida dela por Deus, não foi pelo homem, por Deus. Então ela obedeceu a palavra de Deus e cumpriu aquilo que Deus mandou, e a vida dela foi abundante. Mas foi Deus que mandou. Deus disse, se nós obedecermos a Ele, a palavra dele, o evangelho dele, pessoal, Deus disse que nós seremos bem-aventurados. Isso é uma promessa dele. Ele ainda diz mais, irmão, que eu e você temos de buscar a obediência para não precisar correr atrás das bênçãos dele. Mas na obediência, as bênçãos dele alcançariam a nossa vida. Então muitas pessoas estão vivendo de promessas de homem. O homem promete isso, promete aquilo outro. Tem pessoas que vão procurar a cura e o homem diz, para você ser curado desse câncer, você precisa fazer um sacrifício
Você dá tanto na igreja e Deus vai te curar. Deus vai te curar. E passa a mão, e passa a camisa do homem em cima da pessoa, e manda amarrar uma fita, e manda uma coisa, manda outra. Vários objetos. Mas Deus não mandou fazer isso. Deus não mandou. Deus não cobrou nenhuma ressurreição que ele fez, imagina uma cura. Viu? Deus só disse ao profeta uma palavra. E que se eles obedecessem, milagres grandiosos aconteceriam. O próprio Jesus disse: quando você for orar no enfermo, peça R$300, R$5.000 e bote em sua conta. E o enfermo será curado na mesma hora. Não, Deus disse assim: para o enfermo ser curado, você precisa tirar tudo que ele tem e botar na sua conta, e o enfermo será curado. Ou ele disse assim, você já leu a palavra? Qual foi a promessa de Deus para a cura? Ele diz assim: chama o presbítero da igreja, leve até o enfermo, ele ungirá o enfermo com óleo, vai fazer a oração da fé e o enfermo será curado. Sabe por que muita gente não é curado? Porque não cumpre com essa promessa que Deus deixou. Faz contrário à promessa dele. Ah, Deus diz que você tem de fazer um sacrifício, você tem de dar isso para ser curado. Para ser curado. Deus não fez promessa de nós comprarmos nossa libertação. Como muitas igrejas também bota e diz. Deus nunca fez promessa em termo terreno para que nós viéssemos a obter algo do céu. As promessas de Deus é espiritual. Olha só o que diz em Josué 21:45. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Então, toda promessa que Deus faz, e nós obedecemos aquilo que Ele manda, se cumpre em nossa vida. Sabe por que você está fazendo as coisas no templo, sendo dirigido por homem, e a cura não veio, a libertação não veio? Você ainda nem recebeu o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você está indo por promessa de homens. Você não lê a Bíblia e não olha as promessas que Ele colocou para buscar ela para a sua vida. Tem promessas. Todas as promessas se cumpriram. Todas as promessas de Deus já se cumpriram. Ele já cumpriu com sua palavra. Agora só basta da gente obedecer. Mas você está obedecendo a homens. Por que você está obedecendo a homens? Porque você não lê a Bíblia. Porque você não estuda. Eu, como um pastor que busco botar na mente das pessoas a obediência à palavra, sou muito criticado. Porque o ser humano gosta de viver na desobediência a Deus. O ser humano gosta de viver na desobediência a Deus. Amém? O ser humano gosta de viver na desobediência a Deus. A Deus. Amém? O ser humano gosta de viver na desobediência a Deus. O ser humano não quer viver na obediência. Se é ensinado a obediência, se é ensinado a andar nos caminhos do Senhor, eles correm para as igrejas, os templos que dão facilidade, com mentiras e engano. Porque as pessoas, ela acha muitas vezes, pelo menos aqui comigo, que eu estou querendo dominar a vida delas. Quando eu mostro que
que para ela receber aquilo, ela está erradamente. Erradamente. Veio uma membra, se fosse muitos desses pastores que vivem atrás do dinheiro, não ia aconselhar essa membra direito. Ela chegou para mim: pastor, eu tenho minha casa, não é uma casa boa, mas eu entrei num negócio aí de desapropriação que me deram para eu entrar, e eu fico ganhando uma ajuda, parece que é salário para o aluguel de 400 e pouco real. Só que eu menti lá. Eu disse que não tinha casa, eu disse que não tinha isso, eu disse que não tinha aquilo. O que é que eu faço? Hoje é o dia de eu receber. O que é que um pastor atrás do dinheiro diria? Pensaria no quê? É 400 reais, 40 reais de dízimo. Eu posso pedir até para ela botar mais 50 ou 100 para essa casa sair mais rápido para ela. Sabe o que foi que eu disse para ela? Você está amaldiçoada. Ela perguntou por quê? Porque o Filho de Deus não mente. A Bíblia diz que quem mente tem como pai o diabo. Então você não está sendo uma cristã, você está sendo uma filha do diabo. Se conserte, vá lá e diga a verdade. Não aceite esse dinheiro imundo, que até no colocar no altar é pão imundo. Em vez de trazer bênção para a casa de Deus, destrói o altar de Deus. E tem muitos fazendo isso. Ela disse: mas pastor, é 400 reais. É 400 reais que eu ganho. Não importa. Se você tivesse ganhando 400 reais na honestidade, na verdade, porque Deus é verdade e nele não se encontra mentira, a bênção de Deus, a promessa de Deus não vem com mentira, não vem com engano. A promessa de Deus vem em cima da sua verdade. A promessa de Deus não vem com mentira nem engano. Se você quer continuar no engano, continue. Quer continuar no engano? Continue. Irmão, nós temos de viver o cristianismo. A igreja foi chamada de cristã pela primeira vez porque era diferente. Se nós fizermos isso, aí a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. A bênção de Deus vai chegar. Eu vou conquistar. Olha aí que bênção. Além de eu ter minha casa, Deus está me dando um aluguel. Mentira, porque mentiu. Porque enganou. Porque tirou até a oportunidade de um que precisava mesmo. E por causa dessa pessoa não conquistou isso. Isso não é cristianismo. Isso não é promessa de Deus. Deus nunca disse para nós enganarmos a pessoa. Nunca. Ele nunca mandou nós enganarmos ninguém. Ele nunca mandou nós enganarmos ninguém. Para obter as bênçãos dele. E tem muitos crentes, porque cristão não faz isso. Tem muitos crentes que estão vivendo no engano. Recebendo pão imundo e colocando pão imundo em cima do altar e dizendo que é bênção de Deus, que é promessa de Deus, sem ser. Irmão, vamos ler a palavra de Deus. Em Josué, ele diz bem claro, Josué 23, ele diz: agora estou preste a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram
nenhuma delas falhou. Então, irmão, eu não preciso enganar para receber a bênção de Deus. Aliás, se eu receber a bênção de Deus no engano, não é bênção, é maldição. Tem muitas pessoas que vivem dentro da igreja, mas querem viver com as facilidades do mundo. Então eu digo para você, muitas pessoas estão dentro da igreja atrás da promessa de Deus, mas não é promessa de Deus, é promessa de homens. E homem leva o ser humano a enganar, a ir contra Deus. É por isso que diz, você é muito ali, você é fanático. Pastor, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, um pecado aqui, outro pecado ali, não faz mal a ninguém. Irmão, o que é que a Bíblia diz sobre o pecado? O agrilhão do pecado é o quê? A morte. E Deus não diz qual o tamanho do pecado, se é pequeno, se é grande. Pecado é pecado. Ele diz o seguinte: eu amo o pecador, mas eu abomino todo o pecado. Então, se você está na igreja, pecando, errando, e dizendo que as promessas de Deus, é mentira sua. Porque você não está obtendo as promessas de Deus, porque as promessas de Deus você tem de viver. Viver o que Ele ensinou para que ela venha acontecer em sua vida. A situação está grande. A situação está grande. A situação está drástica. O negócio está feio. Eu vou ter de mentir, eu vou ter de enganar, eu vou ter de fazer algo. Que confiança em Deus é essa? Que confiança em Deus é essa? Hein? Que confiança em Deus é essa de vocês? Que precisa enganar. Quem engana é o enganador. Tem um espírito enganador. Que espírito enganador? É o Espírito Santo? É o Espírito Santo? O espírito enganador é um espírito imundo. É um demônio que entra na sua mente e bota para que você venha enganar as pessoas para obter lucros ou vantagem sobre a vida daquela pessoa. Então isso não é promessa de Deus. Deus não me prometeu a mim que eu poderia, que eu enganaria os outros para obter algo em minha vida. Aliás, Ele diz o contrário, que a minha palavra tem de ser: o sim é sim e o não é não. Passou disso, vem do maligno. Então, as pessoas dizem aqui, na igreja que eu estou administrando, poucos membros. Porque eles não aceitam. Eles não aceitam, eles saem, não. Eu vou para outro canto. Eu vou para outro lugar. Esse pastor é muito fanático. Esse pastor, ele quer tudo no pé da letra. Irmão, se Deus deixou a lei, a disciplina, a doutrina e a justiça dele, foi para nós desobedecermos? Hein? Foi para nós desobedecer. É por isso que a igreja dos dias de hoje, ela está fraca, acabada, destruída, porque as pessoas do dia de hoje só querem vantagens. Crentes, porque não é cristão, crentes que faz contrato com empresas e não cumpre com sua palavra. Crentes que trabalham para si mesmo, que faz um compromisso com a pessoa e não cumpre. Crentes que recebem até dinheiro adiantado do trabalho que entregaram na sua mão e vivem enrolando, enganando as pessoas e diz que são abençoados e que a promessa de Deus está na vida deles.
eu digo bem sério, quem está na sua vida é Satanás. Quem está na sua vida é o engano. Quem está na sua vida é o inferno. E você está sendo lançado para dentro dele. No dia do juízo você vai ver. Hoje você pode dizer, você está falando, mas eu continuo prosperando. O diabo não tira, irmão. Viu? E eu creio que nem prosperando você não está. Você está numa pindaíma desgraçada. Mas o diabo te engana tanto que você pensa que é prosperidade. A sua vida está destruída. A sua vida está destruída, irmão. Você pensando que está dentro das promessas de Deus, mas não está. Porque você não olha para a obediência da palavra. Para eu me tornar bem-aventurado, o próprio Moisés deixou lá bem claro. Deuteronômio 28. Se vós obedecesse aos mandamentos de Deus e fazer tudo o que Ele manda, em tudo você será bem-aventurado. Serás bem-aventurado na cidade, no campo. Será bem-aventurado aonde você colocar suas mãos. Quer dizer, aonde você colocar vai estar a promessa de Deus. A promessa de Deus. Tem crente que vive como os pagãos. Ah, esse lugar aqui não está me abençoando não. Tem um demônio aqui. Aí eu vou para o interior. Chega no interior, não tem prosperidade. E aí faz, esse interior aqui também tem um demônio desgraçado que não deixa eu prosperar. Vou voltar para a cidade. Aí ele nunca lê Deuteronômio 28. Que aonde eu tiver, se eu estiver obedecendo a Deus, eu serei bem-aventurado. E o bem-aventurado, ele não corre atrás de bênção. Aonde ele está, a bênção de Deus está com ele. O bem-aventurado é uma pessoa que consegue, ó a prova de uma bem-aventurança de Deus. O bem-aventurado é uma pessoa que abre um comércio num beco, na última casa do beco. E na frente do beco, na rua, tem várias lojas. O bem-aventurado, por ser obediente a Deus, as pessoas passam pela loja da avenida tudo e entram no beco e vai comprar ele lá no final, no comércio dele, na última casa do beco. E os que estão fora, os pagãos ou até os crentes que estão fora e não é obediente, dizem assim, por quê? A minha loja é de frente para a avenida, mas as pessoas passam por ela e vão lá para aquele fim de mundo ali, no final daquele beco, comprar com aquele homem, comprar com aquela mulher. Isso é bem-aventurança. Não importa o lugar onde você está. Se você obedece essa promessa de Deus da bem-aventurança, acontece na sua vida. Ela está impregnada na sua pele. A essência da rosa de Saron exala. E o cheiro chama os clientes para seu comércio. Porque você é obediente. Obediente à palavra, obediente ao evangelho. Nós temos de viver na obediência a Deus. E muitas pessoas questionam. Tem pessoas que muitas vezes Deus dá a oportunidade até de ir para o altar. Deus dá a oportunidade. Eu vi pessoas Deus dando as oportunidades do mundo. Nós não podemos perder. Imagina as de Deus que Ele dá em nossa vida. E essa pessoa jogou todas as oportunidades de Deus na lata do lixo. Na lata do lixo. Já vi muitas. Por não querer obedecer. Por querer fazer a obra de Deus relaxadamente. Por querer andar atrás dos seus próprios interesses, suas vontades. Já vi muitas pessoas sendo destruídas. Não é que a promessa de Deus não está se cumprindo.
É você que não está fazendo por onde. Ela já se cumpriu. Por onde ela vir ser adquirida, ser colocada em sua vida. Porque ele deu a promessa. Mas ele também deu um mandamento, uma lei. Para que essa promessa chegue até mim, eu tenho de obedecer o mandamento, a lei e a doutrina que ele colocou, para que isso venha acontecer em minha vida. E tem muitas pessoas que não querem isso. Querem viver da sua maneira, do seu jeito. Da sua maneira e do seu jeito. Olha o que diz em 1 João 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Pronto. Agora eu cheguei num assunto que eu queria. Todas as promessas de Deus já foram cumpridas. Só falta essa se cumprir. Olha só. Ele diz o seguinte, em 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ninguém está eterno ainda. E muita gente está lutando pelas outras promessas que já foram cumpridas. E se esquecendo de se dedicar a essa, a vida eterna. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. Não se preocupeis nem com o que comer, nem com o que vestir. Não buscai os seus próprios interesses. Renunciai à sua própria vida. Aquele que não renuncia à sua própria vida não pode ter parte comigo. Aquele que não renuncia aos seus próprios interesses não tem parte comigo. Está dando um mandamento para que nós venhamos ter a vida eterna. Essa promessa não se cumpriu. Eu estou esperando ela. Posso morrer esperando ela, mas eu vou morrer crendo que ela vai se realizar. Não sei quando, mas o céu vai se abrir. E Deus vai pegar a sua igreja, fazer com esse corpo aqui, e o seu corpo, que é corruptível, que nós temos de lutar contra a carne, nossa própria carne, porque nossa carne é corruptível, os nossos olhos nos enganam, nos traem. Então nós temos de lutar, se esforçar, se dedicar para não cair na avareza, no pecado, na iniquidade. Para que no dia que essa promessa venha se cumprir, nós esteja no centro da vontade de Deus. Para que esse corpo nosso seja arrebatado e transformado num corpo incorruptível. Aí a promessa final de Deus se cumpriu sobre a terra. E todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. E nós estaremos lá, já com a promessa final de Deus em nossa vida. Louvando, adorando a Ele pela eternidade. Só que muita gente está correndo atrás de tantas coisas nesse mundo e se esquece dessa promessa que não se cumpriu, e nós temos de nos dedicar mais a ela. É por isso que ele diz, não se preocupeis, porque as outras promessas já foram cumpridas. Não se preocupeis nem com o que comer, nem com o que vestir. Mas a promessa do reino, buscai, quer dizer, se dedicai a guardar tesouro nos céus. A guardar tesouro nos céus. E muita gente não quer. Estão preocupados. Eu vejo gente defiando. Defiando mesmo, irmão. Pode dizer que eu sou fanático, pode dizer que eu sou louco. Mas eu leio a Bíblia e eu leio para compreender e viver. Eu não sou só ouvinte da palavra, eu quero viver ela. Por isso que eu estudo a Bíblia e tento compreender ela. Não com a minha sabedoria, porque se nós formos buscar o entendimento da Bíblia com a nossa sabedoria, nós vamos ficar com a letra. E a letra mata. A letra mata. A letra nos leva a matar.
Não leva nos teus decidimentos da vontade de Deus e das coisas erradas que estão em nossa vida. Mas a palavra de Deus é colocada no mundo para nos dar o discernimento e que muita gente não está buscando. Que o Senhor Jesus, meu Deus, abra os olhos dessas pessoas. Porque a única promessa que nós devemos lutar para obter ela nos dias de hoje é a da salvação. E estão correndo atrás da promessa de Abraão, de Noé, de Isaac, de Jacó, de Josué. As promessas que Deus já cumpriu. Já cumpriu, está em nossa vida. Só não está na sua vida ou na minha, pode ser que não esteja ainda algumas promessas, porque eu ainda preciso aprender a obedecer muito mais, a andar nos caminhos de Deus muito mais, mas elas já estão. Mas eu sinceramente, eu não estou ligando para essas promessas que se cumpriram. Eu estou vigiando mais para a última promessa, que essa é das maiores promessas de Deus. Eu vou ser e estar com Ele numa eternidade. E eu tenho de me esforçar, me dedicar, batalhar, obedecer. Para Abraão ter o seu filho Isaac, ele teve de sair de sua terra. Ele teve de passar anos e anos andando no deserto, passando dificuldades, tribulações, para provar a fé. Para se a promessa se cumprir na vida dele, Deus botou ele na maior prova de sua vida. Foi pedir o filho da promessa. Hoje não é diferente. Deus, Ele nos deu uma promessa. Eternidade. Aquilo que Adão tirou de nós, de ver Deus face a face, de andar com Ele, conversar com Ele. Ele nos quer dar de volta, mas Ele exige de mim e de você, para nós obtermos essa promessa, que nós seja diferente. Que nós renunciemos os nossos próprios interesses, que nós renunciemos nosso eu, nossa vontade, que nós venhamos fazer a obra para Ele. Olha a vida dos profetas, irmão. Para obter essa promessa, eles já estão incluídos nessa promessa. Não estão lá dentro da promessa ainda, porque Jesus não veio. Jesus tem de voltar. Aí eles vão ressuscitar no grande dia, vão ser os primeiros a chegar. Depois vai levar a igreja que está em obediência. A igreja somos nós, nosso modo de viver. Será que você está vivendo para obter essa promessa? Obedecendo o Evangelho? Ah, não precisa obedecer, como muitas pessoas chegam para mim. Se a gente obedecer, a gente é fanático, não precisa viver dessa maneira não. Se Deus não botasse isso, para que Ele botou isso dentro da Bíblia, se não é para eu viver? Se Cristo botou a maneira de nós vivermos, então Cristo botou algo que não é para eu viver. Quer dizer, Ele botou para eu ser condenado, então. Ele botou uma coisa e diz, não pratique não. Porque se eu desobedecer, eu sou filho da desobediência. E o filho da desobediência começou por Lucifer, que tinha tanta glória e foi jogado sobre a terra, porque não quis obedecer às ordens de Deus no céu. Então eu não quero ser um filho da desobediência. Então, pode me chamar de fanático, pode dizer que eu sou doido, pode dizer o que for. Eu só não vou viver segundo o curso desse mundo. Porque se o meu coração está no mundo, o amor do Pai não está em mim. O meu coração tem de estar no Evangelho. O meu coração tem de estar na santidade. O meu coração tem de estar no espiritual da palavra de Deus, para que eu venha obter essa promessa. É o que eu ensino ao povo da igreja, que eu estou responsável até não sei até quando. Que eu acho que eu estou mais para sair dessa igreja do que ficar nela.
Até o dia que eu estiver aqui, eu vou estar ensinando esse povo a isso. E aonde Deus me colocar, eu vou ensinar a mesma coisa. Porque eu não vou ensinar facilidade, porque no Evangelho não tem facilidade. Não tem facilidade no Evangelho. Não teve nem com o filho do pai que veio na terra. Não teve com Abraão, não teve com Isaac, não teve com Jacó, não teve com Davi, não teve com Daniel, não teve com Sadraque, Mesaque, Abednego, não teve com nenhum desses homens facilidade. Vai ter comigo, com você? Eles eram criticados por obedecer. Se eles viviam no dia de hoje, seria chamado de fanático. Olha, para muitos líderes religiosos, eles dizem que Paulo é um grande homem de Deus porque está na Bíblia. Mas se Paulo vivesse hoje e morresse dentro de uma prisão imunda, cebosa, suja, eles diziam que Paulo tinha morrido com um demônio. Porque Paulo tinha de morrer dentro de uma mansão. E o caixão de Paulo tinha de estar nas igrejas que ele fundou, andando o tempo todo, em um caixão de ouro, com pedras de diamantes e preciosas. Mas Paulo morreu numa prisão imunda. Paulo foi cortado o pescoço. Foi cortado o pescoço dele. Então, eu sei que o Evangelho não é fácil. Eu não vim para o Evangelho para obter riqueza terrena, não. Eu tenho uma das maiores riquezas que o mundo não vê, mas que eu sou milionário. Eu tenho o Espírito Santo em minha vida e a força do seu poder. Não existe nada mais precioso do que isso. E para nós conquistarmos isso, nós temos de viver como Paulo viveu, como Silas viveu, como Timóteo viveu, como os Charles Spurgeon, John Wesley, Mook. Esses homens do século passado viveram renunciando às coisas do mundo pelo Evangelho de Cristo. Eu não estou atrás de nada, é como eu disse ontem para o pessoal dessa igreja. Eu não prego o Evangelho para obter dinheiro. Eu não prego o Evangelho para ter fins lucrativos. Eu prego o Evangelho porque ele é a palavra da salvação. E Jesus me dá a sabedoria dele de graça. E de graça eu tenho de me dar, como eu estou dando aqui esse momento. E gostaria que você prestasse atenção nessa pregação. Porque a promessa que nós temos de lutar no dia de hoje não é a promessa de carro, de casa. Não é ganhar o mundo. Não é ganhar a sua própria alma. Mas perder por amor ao Evangelho. Porque aí você vai ganhar uma vitória no céu. Uma gloriosa vitória. Você vai andar com Deus Altíssimo. Vai falar, vai contemplar a face dele. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os pecados. Deus deu uma promessa que diz assim: se eu confessar o meu pecado, eu sou limpo e purificado dele. Ah, então eu vou dobrar o joelho agora, pastor, e vou dizer para Deus que eu menti, que eu enganei, que eu fiz isso, que eu me prostituí. Eu vou dizer para Deus que eu fui desobediente.
aí se levanta e pratica tudo de novo. Não é assim. Não é dessa maneira que você pensa. É por isso que muitas pessoas dizem que eu sou fanático. Porque quando Jesus disse para aquela mulher que era adúltera, ele disse: vai e não peques mais. Vá. Olha, eles não te condenaram. Eu te purifiquei desse pecado. Esse pecado foi tirado de você. Essa vergonha foi tirada da sua vida. Agora tem uma coisa. Você não pode estar envolvido mais nela. Você não pode mais viver ela. Você tem de viver de uma maneira diferente. Você tem de buscar o seu sustento de uma maneira diferente. Ah, mas eu só sei me prostituir. Vá vender amendoim. Eu vou fazer qualquer coisa. Mas não pratique mais esse erro. Se você praticar, o teu pecado não é perdoado. Porque você confessa, mas não tira o pecado. Que adianta? Jesus, ele não é sacrifício de cobrir o pecado. O sacrifício de cobrir o pecado era o sacrifício que Abraão fazia. Ele pegava o animal durante o ano, subia ao monte, cortava o animal, colocava sobre o altar, tacava fogo na lenha, e ali aquela fumaça, aquele fogo subia para o céu, cobrindo o pecado de Abraão. Cobrindo, não tirava. O pecado era coberto pelo sacrifício de animal. Veio Jesus. Se nós confessarmos os nossos pecados, viu? João Batista batizou para quê? Convenção dos pecados. Quando a gente sai das águas, irmão, a gente sai para viver o Evangelho. O Evangelho não é uma religião. O cristianismo não é religião. O cristianismo é uma maneira de viver. É uma maneira de andar. Já está dizendo, andar como Cristo andou. Religião é budismo. Religião é todas essas que estão aí. Cristianismo é mudar a maneira de viver. Quando Jesus disse, Nicodemos, é preciso que você nasça de novo. Quer dizer, sua vida tem de morrer, essa vida do passado. Daqui por diante você tem de andar como eu ando. Nascer de novo. Nascimento. Essa é uma das promessas que Deus quer cumprir em nossa vida, mas para que é a eternidade. Mas para que essa promessa venha a se cumprir, nós temos de andar nesse mundo como Jesus andou. Eu conheço muitas pessoas, e eu sou bem sincero, o que eu estou dizendo aqui, eu já disse na cara delas. Pessoas que estão no Evangelho e estão querendo envergonhar o nome de Jesus. Você quer ver eu ficar revoltado? É alguém fazer parte do corpo da igreja e ficar deixando as pessoas virem fazer escândalo na porta da igreja por ela estar devendo ou por ela estar... Ah, irmão, se ele for obreiro, se ele for evangelista, se ele for o que for na igreja, eu tiro na mesma hora. Eu tiro na mesma hora. Porque é uma vergonha. Irmão, eu vivo pela graça. Você não se divida, não? Irmão, eu faço dívida. Se eu disser que não faço, eu sou mentiroso. Mas quando eu vou fazer qualquer negócio, eu peço a direção de Deus. Se ele disser assim, vá, é porque ele vai e vai me dar condições de eu pagar. Ele vai me dar, ele vai abrir porta, ele vai colocar finanças nas minhas mãos que eu possa pagar. Faço e já fiz. Mas eu faço tudo com a concordância de Deus. Porque se eu vivo da graça, eu vivo daquilo que Deus coloca. Eu não vou botar o pé pelas mãos. Eu não vou botar o pé pelas mãos.
A gente tem de honrar a Deus. Na minha borracharia, quando eu tinha ela, chegava um cliente com pneu rasgado, pneu sem câmera rasgado, e ele dizia, dá jeito, dou. Tem garantia? Tem. Quando é que eu venho buscar esse pneu? Eu digo, rapaz, você vem buscar daqui uma semana. Uma semana. É muito tempo. Só dá para fazer se for assim. Se não for, você leva para outra pessoa, ele pode entregar até no mesmo dia, mas eu só entrego daqui uma semana. Ele saía. Eu vinha, porque borracharia, porque você trabalha em borracharia, você sabe. Você não pode combinar uma coisa porque você não vai fazer aquele serviço. Você vai estar fazendo aquele serviço e chega um carro com pneu furado e você vai ter de largar tudo que você está fazendo para obter aquele dinheiro ali. Aí sai o carro, chega a moto, chega a bicicleta, traz pessoas, cama de carrinho de mão, disso, daquilo, para você consertar, remendar. Então, às vezes, no dia, não dá para você pegar naquele trabalho. E às vezes, vem pouco serviço e num dia você faz. Então, eu dava um prazo de uma semana. Mas no outro dia, ou no mesmo dia, eu entregava o pneu. Quer dizer, eu não estava honrando o meu nome. Eu estava honrando a palavra de Cristo em minha vida. De Cristo. Você que é cristão, você devia pensar assim. Porque tem muito cristão, chegou muitas pessoas para mim já, e disse assim, eu prefiro mandar um incrédulo fazer um serviço que mandar um cristão. Porque o incrédulo, às vezes, tem mais palavra que um cristão, me entrega no tempo certo, na hora certa. O cristão não. O cristão faz, e fica me enrolando, me enganando. Às vezes pega até o dinheiro todo e fica ali me enganando. Aí eu chego para ele e digo, isso não é cristão. Porque o cristão entrega antes do tempo. Porque ele sabe que ele não está honrando o nome dele. A vida dele é honrar a Cristo. Até no cuspir numa calçada nós temos de prestar atenção. Porque se nós cuspirmos, muitas vezes a pessoa vai dizer, é um cristão. Está cuspindo no chão, devia cuspir na lata do lixo. Presta atenção na sua vida. Aí você diz, porque as promessas de Deus não estão se cumprindo em minha vida. Porque você não está vivendo e nem andando para se tornar um bem-aventurado. As promessas de Deus só vêm para aqueles que estão na bem-aventurança, andando com Cristo. Pessoal, que Jesus abençoe sua vida. Que você lute pela promessa que ainda não foi cumprida neste mundo, que é esse céu se abrir e Jesus vir buscar a cada um de nós que estamos nos esforçando. Nós não somos obedientes, mas Deus quer que nós nos esforçamos para a obediência. Quando ele disse assim, tem uma frase que Deus deixou na Bíblia que dói muito quando eu leio ela. Ele diz assim, seja perfeito como eu sou perfeito. Eu digo, tá, estou perdido. Estou perdido. Eu nunca vou chegar à tua perfeição, Deus, então eu estou perdido. Mas ele fala isso, sabe para quê? Para que eu venha me esforçar, me dedicar a andar como ele andou. Que eu vinha, eu sei que eu nunca vou chegar a ser perfeito, porque todos nós temos falha. Mas eu vou me esforçar ao máximo, eu vou dedicar a minha vida ao máximo, aquilo que eu puder fazer para honrar, glorificar, exaltar, engrandecer o nome dele, eu vou fazer. Vou dedicar a minha vida toda para isso. Não sou perfeito. E não sou Deus. Sou um instrumento usado por Deus. E quero continuar sendo um instrumento usado por Deus. Por isso que eu me dedico. Eu me dedico ao Evangelho. E gostaria que vocês se dedicassem também.
Porque dizer que é cristão é fácil. O difícil é largar seus próprios interesses e andar como cristão. Jesus disse a Pedro: Pedro, eu te abençoei aí, ó. A bênção da prosperidade chegou. Tu pegou o peixe que tu vai pagar as tuas dívidas, ainda vai ficar aí que até o final da tua vida tu não vai ter mais dificuldade. Mas eu vou te pedir uma coisa. Larga as tuas embarcações, larga a tua rede, larga a tua família e me segue. Que eu vou te fazer pescador de almas. É o que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida. Mas para isso, nós temos de colocar o nosso coração não nas coisas da terra, mas no céu, no reino de Deus e na sua justiça. Que Jesus abençoe o seu dia, que Deus oriente os seus passos, que o Senhor Jesus venha suprir com tuas necessidades, que na tua casa a paz, o amor, a justiça de Deus esteja lá, e que a graça dele venha alcançar todos nós, todos os dias, e que todos os dias nós nos esforçamos para crescer no conhecimento e na graça de Deus em nossa vida. Que Jesus abençoe a todos. Amém.